Nós estamos ao longo desse mês falando sobre fé e eu quero pensar com vocês hoje sobre a fé do discípulo. A sua fé, a fé do discípulo, daquele que crê. Não somente a vocês que estão a nos ouvir aqui presencialmente, mas também vocês que estão aí em suas casas, impossibilitados de estarem aqui. Enquanto vocês estavam cantando, eu estava pensando em igreja, como a igreja é maravilhosa. Ela oferece possibilidades para todas as pessoas. Aqueles que querem cantar, tem várias formas, né? Através das bandas, através do coro, através dos grupos menores. Aqueles que gostam de tocar, que têm facilidade de tocar, aqueles que querem ensinar. Temos aqui a escola bíblica todos os domingos às 9h30, para todas as idades, professores para todas as idades. Nós temos uma classe de liderança atualmente funcionando para alguns líderes da igreja, e essa classe tem a tendência de estar se renovando, né? Tendo novas pessoas participando. Então, as oportunidades são as mais diversas, não somente de fim de semana, mas também durante a semana. Quantas oportunidades! Que bom ser igreja, né? Que bom ser igreja. Se você ainda não faz parte de uma igreja, se você não faz parte desta igreja, fica aí o convite, né? Fale com o pastor André e busque o seu ingresso, tá bom? Mas vamos falar aqui daquilo que nos propusemos nessa noite a falar. Quando nós estamos dentro de um carro, e aqueles que são motoristas saberão do que eu vou dizer, quando nós estamos dentro de um carro, numa estrada, numa época de chuva, geralmente os vidros estão todos fechados, e a tendência do vidro, principalmente, ou dos vidros, é ficar tudo embaçado, não é mesmo? E a gente não consegue enxergar quase nada do que está à nossa frente, ou do nosso lado, ou mesmo atrás. E o que nós fazemos? Nós pegamos um paninho, não é? E começamos a passar para tirar aquele embaçamento e poder enxergar. Ou aqueles carros mais modernos, tem um botãozinho que você liga ali, né? Desembaçador de vidro. E aí você tem novamente a possibilidade de enxergar com nitidez tudo aquilo que está à sua frente. Eu acredito que esse mês, enquanto nós estamos falando sobre a fé, a intenção, além de fazer com que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, é também fazer esse processo de limpar, talvez, a nossa mente, desconstruindo alguns conceitos que foram colocados ao longo da nossa vida cristã, tirar esses conceitos para colocar novos conceitos, e assim você ressignificar a sua fé e poder pensar de forma diferente a fé que você tem, e com isso poder estar enxergando de forma mais clara. Eu digo isso porque às vezes, quando nós não temos a clareza do que é a fé, para que ela serve, quando ela é necessária, nós podemos ser enganados ou até ficar desiludidos. Há muito tempo atrás, eu estava aqui no estacionamento, uma senhora passou aqui em frente à igreja, e ela veio conversar comigo. E ela disse o seguinte: olha, eu fui numa determinada igreja, e aconteceu algo na minha casa, que esta igreja disse que eu deveria ter um comportamento, fazer algo. E aí eu fui lá nessa igreja e disse que não aconteceu aquilo que eles falaram que aconteceria. E quando eu disse que não aconteceu, eles disseram que foi a falta de fé, que eu não tinha fé suficiente. Por isso que determinada questão não aconteceu lá na minha casa. E essa senhora, então, ficou muito triste por se deparar com a sua falta de fé, com a sua fé pequena. Eu acredito que quando nós nos deparamos com esse texto que eu estou lhe apresentando, não só os discípulos, mas acho que nós também vamos nos deparar
com algo que Jesus está dizendo aqui, diferente daquilo que porventura nós estávamos pensando. A minha mãe está tentando me ligar aqui, mas eu não vou poder atender. Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versos de 1 a 10. Você que está em sua casa, aí pega a sua Bíblia, abra aí Lucas 17, de 1 a 10. Nós que estamos presentes aqui, vamos ler todos juntos, através da disposição que vai ser colocada aí na mídia. Aí fica mais fácil, nós vamos ler numa tradução única, tá bom? Vamos ler todos juntos. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar e apronte-se e sirva-me enquanto eu bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Eu sei que numa leitura como esta, nem sempre prestamos atenção nos detalhes. E eu vou aqui descrever um pouco para que você possa entender melhor o que está acontecendo aqui. A questão inicial nesse texto está ligada aos relacionamentos. Jesus está conversando com seus discípulos. Está dando a eles uma série de orientações de como esses relacionamentos devem acontecer. Primeiramente, ele vai dizer que essas relações não deveriam, os seus discípulos, não deveriam ser pedra de tropeço a ninguém. Só por aí já exige de cada um de nós uma vida irrepreensível. Imagine você caminhar de tal maneira que você não sirva de tropeço ou de escândalo às pessoas que estão ao seu redor. Esse era um desafio que estava sendo colocado nas relações que deveriam acontecer. Mas, por outro lado, como é gostoso, como é agradável ouvir das outras pessoas elogios diante da conduta que temos. Por exemplo: nossa, mas que casal exemplar. Eu admiro a forma como esse casal se conduz. Nossa, que homem de caráter. Eu sempre, quando converso com essa pessoa, com esse homem, eu admiro o caráter dessa pessoa. Nossa, mas essa mulher é muito sábia. Observe a caminhada desses jovens, como essas crianças são educadas. Percebem, os elogios dos mais diversos tendem a também nos agradar. Por isso as relações devem ser as melhores possíveis, de tal forma que outros não nos vejam como pedra de tropeço. É isso que Jesus está falando aqui para esses discípulos. Mas as relações vão um pouco mais adiante. Ele diz o seguinte, que
diante do erro de alguém, aqueles discípulos deveriam repreender essas pessoas que estavam no erro. Também é uma missão muito difícil, porque poucos são aqueles que recebem com carinho as repreensões, não é mesmo? Quando você vai repreender alguém, geralmente qual é as palavras que você ouve? E lá vem o sermão, né? E lá vem o certinho, não é? Ah, o santo, agora é o santo que vem, a pessoa que não erra, não é? É ruim ser chamado a atenção, e aquele que se prontifica a chamar a atenção, a advertir aqueles que estão no erro, também é ruim, também é negativo, não é fácil. Mas a orientação é que estas pessoas, diante do erro de alguém, deveria repreendê-lo. Mas a missão se torna mais difícil ainda, porque se alguém se arrependesse, o que deveria acontecer? O perdão. Se alguém se arrependesse, você chama a atenção de alguém, olha, eu reconheço, eu estou errado. Eu estou pedindo perdão. E você, qual é o seu papel? Perdoar. Pelo menos a orientação que está sendo dada aqui. Esse perdão deveria acontecer. Eu me lembro de uma pessoa que veio conversar comigo, e diante das circunstâncias, diante da situação que foi trazida, eu disse a essa pessoa, olha, você deveria perdoar. E eu estava ainda falando, essa pessoa levantou, me deu as costas para mim, e disse, poxa, mas eu tenho que perdoar, a pessoa que me ofende, eu que tenho que ir lá falar com a pessoa? E foi embora. Por quê? Porque é uma circunstância difícil, né? Eu me lembrei aqui do Jonas, a Bíblia cita esse rapaz lá no Antigo Testamento. Ele ficou muito chateado com Deus, porque Deus deu uma missão para ele, de ir até Nínive, chamar a atenção daquele povo, e depois Deus acaba tendo misericórdia daquele povo. E o que Jonas falou para Deus? Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Olha só a fala de Jonas, né? É como se dissesse, olha Deus, o seu coração é muito mole. O seu coração é muito mole. As pessoas se arrependem e o Senhor perdoa. Olha, eu vou dizer para vocês que muitos de nós somos assim também, não é? Como Jonas, não como Deus, como Jonas. Ah, Deus, aquela pessoa não merece perdão, o Senhor perdoa? Aquela pessoa não é digna de perdão. Mas é Jesus descrevendo como os relacionamentos deveriam acontecer. Mas voltando ao texto, ele vai mais longe. Olha só o que ele diz. Se alguém erra e repetidas vezes no mesmo dia vem lhe pedir perdão, o que você deve fazer? Perdoar, não é isso? Perguntaram a se 7 vezes uma pessoa erra e vem 7 vezes me pedir perdão, o que eu faço? Perdoa. A orientação que está sendo dada aqui. E aí Jesus vai trazendo estas informações, e os discípulos, vendo a grandeza desse desafio, o que eles falaram para Jesus? Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, porque cumprir essa exigência, esse desafio, está se tornando grande demais. Aumenta a nossa fé. E eu acredito que essa maneira detalhada por Jesus, não só apresentou um obstáculo para aqueles discípulos, como também para nós. Eu acredito que se nós estivéssemos no lugar daqueles discípulos, ou mesmo ouvindo esses desafios que Jesus vai nos trazendo
nós vamos ter que dizer para Jesus: Jesus, aumenta a nossa fé. E é interessante a resposta de Jesus diante dessa questão que os discípulos apresentaram no verso 5. Senhor, aumenta a nossa fé. Não dá para cumprir essas exigências com a fé que nós temos. Às vezes nós nos sentimos incapacitados ou impossibilitados de realizar algo por entender que a nossa fé é pequena. E aí nós recorremos a quem? Aquela pessoa que tem oração forte. Nós geralmente vamos a um pastor, porque, afinal de contas, né, é o pastor da igreja, então ele é o estudioso, ele é cheio de fé, ele é o chamado de Deus, então vamos atrás dele, porque esse é o homem forte, né? E deixamos de acreditar e deixamos de realizar algumas coisas por entender que a nossa fé é pequena demais. Deixamos de acreditar naquilo que Deus pode fazer, porque a nossa fé é pequena demais. E o que Jesus diz? Eu gostaria que vocês lessem para mim esse verso. Jesus diz: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranca-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Vocês sabem qual é o tamanho de uma semente de mostarda? Alguém sabe? 2 milímetros. 2 milímetros. O tamanho de uma semente de mostarda. E Jesus está dizendo aí que se você tiver uma fé de um tamanho de 2 milímetros, você pode deslocar uma montanha de um lugar para o mar. Eu antigamente imaginava isso. Mas diante dessa impossibilidade, eu pensava comigo mesmo: poxa, minha fé é pequena demais, talvez menor que 2 milímetros, porque eu nunca consegui transportar uma montanha para o mar. E eu acredito que vocês também não. Porque não é isso que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto. Jesus não está querendo avaliar o tamanho da fé, mas sim o tamanho de Deus. Jesus não está querendo avaliar se a sua fé é grande ou se a sua fé é pequena, mas sim o tamanho do Deus que pode fazer as coisas a nosso favor. Da mesma forma como aqueles discípulos. A questão aqui não está no tamanho da fé dos discípulos, mas sim no gerenciamento de Deus na vida dessas pessoas, de modo que eles pudessem fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Ou seja, a realização de algo não está atrelado ao tamanho da sua fé, e sim no poder de Deus. Diante da argumentação dos discípulos, aumenta a nossa fé, ou diante da nossa argumentação, aumenta a nossa fé. Jesus, ele desvia a atenção, não só daqueles ouvintes, como de nós nessa noite, para dizer que o êxito de qualquer um de nós não está necessariamente na quantidade de fé, mas na ação de Deus. Na ação de Deus. Porque é Ele que vai potencializar as nossas vidas para a realização daquilo que Ele entende que precisa ser realizado. Isso também se aplica não somente àqueles discípulos, mas se aplica a você também, nesses dias. Se nós estamos falando, andar com fé, eu vou, a gente precisa continuar acreditando nesse Deus, entendendo que não é aquilo que temos de fé, se é pequena ou grande, se pudéssemos até mensurá-la, não é isso que vai fazer com que as coisas aconteçam ou deixem de acontecer, mas sim
a atuação de Deus. O que Jesus está querendo fazer com esses discípulos é tirar os discípulos do foco daquilo que eles precisavam realizar, daquilo que eles precisavam fazer, para que focasse naquilo que Deus pode fazer através da vida deles. Da mesma forma conosco nos dias de hoje. Eu me lembro de um pastor que contou uma experiência vivida, quando na madrugada o telefone toca, e era uma das suas ovelhas. E essa ovelha disse o seguinte: pastor, estou precisando do Senhor aqui na minha casa, urgente. O que é, minha irmã? Pastor, eu preciso que o senhor venha aqui, meu marido está endemoniado, e o senhor precisa vir aqui para expulsar o demônio. E aquele pastor disse para aquela irmã: mas a irmã não tem o Espírito Santo? Tenho. Então a irmã pode expulsar. Muitas vezes nós temos receio daquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. Ah, mas eu sou pequeno demais. Ah, mas eu não tenho nenhum cargo na igreja. Ah, mas eu não fiz um curso de teologia. Como que eu posso? Gente, não é o seu cargo, não é a sua importância, não é o seu destaque, não é aquilo que você fala ou aquilo que você faz, não é a sua fé se é grande ou se é pequena, mas sim o Deus que opera maravilhas, que atua através da sua vida. E é disso que nós queremos falar nessa noite, que não é o tamanho da sua fé, mas sim o poder de Deus que pode atuar e fazer maravilhas em você ou através de você. Há um comentarista que ele diz o seguinte: não é tanto uma grande fé em Deus que é exigida, mas a fé num grande Deus. Você precisa acreditar que o seu Deus é grande. Se a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, ou se a sua fé é do tamanho de um trator, o que vai importar é a grandeza do seu Deus. É a grandeza do seu Deus que vai fazer maravilhas na sua vida. Em seguida, Jesus traz uma ilustração, isso está aí nos versos de 7 a 10, e essa ilustração fala de um servo, que ele está no campo, fazendo os seus diversos serviços, e quando ele retorna, poderia-se imaginar que o patrão fosse dizer a ele: olha, senta aqui do meu lado e vamos comer, vamos ceiar. Mas não, ele voltou de todo o trabalho que ele realizou, e o Senhor vai pedir a ele o quê? Agora serve a minha mesa, eu vou comer, eu vou beber, e depois que eu terminar, aí você vai comer e beber. Ora, ele fez então conforme a orientação do seu Senhor, e feito isso, a ilustração que é contada é: será que esse Senhor vai agradecer esse servo, porque ele cumpriu as coisas, ou seja, ele foi fazer os seus serviços externos, depois voltou, atendeu o seu Senhor, e só depois ele foi comer? Então ele obedeceu em tudo que o Senhor estava falando. Será que esse Senhor então vai agradecê-lo diante desse serviço realizado? Não. O que diz o texto? Vamos ler todos juntos, verso 10? Verso 10, põe aí para nós o verso 10. Isso, olha lá, vamos ler todos juntos? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Por favor, não entendam essa palavra inútil como alguém que não tem valor nenhum. Não é nesse sentido que o texto está querendo dizer. Mas o que o texto está querendo dizer é que você fez aquilo que era esperado de você fazer. Então, vamos imaginar aí que você participou da escola bíblica dominical. Você veio hoje, nesse frio,
Poderia estar em sua casa, mas você veio até aqui, participou, aprendeu, aí você retornou agora à noite, novamente está aqui participando conosco, e à tarde você já foi, quem sabe, fazer alguma visita, já participou do ensaio da banda, não é isso? Chegou aqui 4h30, 5 horas, participou, ensaiou, tocou, cantou, não é? Trouxe suas ofertas, quando foi solicitado a trazer, fez tudo bonitinho. Durante a semana, quem sabe, participou de algum trabalho da semana que a igreja oferece, como um pequeno grupo, você esteve presente. Na sexta-feira, nas manobras que transformam, você veio aí apoiar. Você não fez mais que a sua obrigação, de acordo com esse texto, não é? Você não fez mais que a sua obrigação, se olharmos para esse texto. Significa dizer que sempre nós seremos devedores da graça de Deus, por aquilo que fazemos, ou por aquilo que deixarmos de fazer. Sempre seremos devedores da graça de Deus. Porque mesmo fazendo tudo aquilo que é esperado de cada um de nós, ainda assim dependemos da graça de Deus, ou não? Diante de tudo que fizemos, nós podemos dizer agora, não preciso mais de Deus, agora eu me basto, agora eu posso fazer as coisas, posso dar conta de mim mesmo. Nenhum de nós, todos nós somos dependentes da graça de Deus. Por mais que você faça, por mais que você se dedique, nós dependemos da graça de Deus. Esse é um débito que nós nunca teremos como pagar. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz assim, lá nessa epístola, no capítulo 11, quem foi o seu conselheiro, se referindo à pessoa de Deus, quem foi o seu conselheiro, quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Ou seja, será que teve alguém antes de Deus, para que pudesse ser recompensado por ter feito alguma coisa? Logicamente que não. Portanto, a lição que fica, mesmo tendo feito tudo aquilo que devíamos fazer, é que Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Poxa, Deus poderia me recompensar, né? Me dar uma estrelinha a mais, sei lá, alguma coisa a mais, Mas Deus não nos deve nada. E eu fiquei pensando nisso, nas coisas que nós recebemos de Deus, como por exemplo a salvação. Nós recebemos a salvação. Será que nós fizemos alguma coisa para merecer a salvação? A vida eterna? O que você fez que pudesse Deus olhar para você e dizer assim, olha, eu vou te dar salvação porque eu acho que você é muito bonitinho, muito bonitinha, e eu me simpatizei com você? Não, nada disso, né? Você recebe a salvação pela graça de Deus, pelo amor dEle, os cuidados de Deus. Fiquei pensando sobre os cuidados de Deus conosco, durante 24 horas, 7 dias da semana. Será que nós fazemos alguma coisa que mereçamos esses cuidados dEle? Não. Mas por que Ele cuida de nós? É pela graça, somente pela graça. E tantas outras coisas que poderíamos aqui elencar, daquilo que Deus faz por nós. E Deus sempre nos visita com graça e com amor. É o profeta que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus é grandioso. Mas o que isso tem a ver com a fé? Talvez seja a pergunta, o que isso tem a ver com a fé? É justamente porque Deus, Ele é livre para abençoar a cada um de nós, indistintamente, antes de mostrarmos eficientes ou depois de mostrarmos aquilo que fazemos. Nós sempre seremos servos inúteis, ou seja, nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação, daquilo que é devido a cada um de nós fazermos. No entanto, esse Deus, Ele continua demonstrando a sua graça para conosco. E é somente essa graça de Deus para conosco que nos mantém vivos. E é justamente esta graça de Deus que faz com que Ele continue nos amando e cuidando de cada um de nós. Às vezes nós esquecemos de orar, às vezes nós esquecemos de ler a Bíblia, ou nem esquecemos, às vezes nós não queremos, não é? Às vezes nós temos dificuldade de perdoar, às vezes nós temos dificuldade de nos relacionar. Já pensou se Deus fosse fazer conosco da mesma forma como nós fazemos com as pessoas? Mas Deus não é assim. Por isso que vale a pena continuar confiando nesse Deus. Esse é um grande incentivo para nós confiarmos nele, a fim de continuarmos recebendo ajuda, mesmo quando nós não estamos sendo eficientes. Então, não pense que você tem uma fé tão pequena que Deus não vai ouvir a sua oração. E em função disso, então, você vai procurar, ou sai à procura de alguém que tenha uma fé maior que a sua, alguém que tenha uma oração talvez mais forte do que a sua. Não há necessidade disso. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostardas, ou seja, uma fé de 2 milímetros, se você puder medir a sua fé, creia que Deus está pronto para te ouvir. E se for até menor do que 2 milímetros, mas você tem fé, você confia nesse Deus, na existência dEle, naquilo que Ele pode fazer, o quanto Ele é grande. Isso é que vai alimentar você a manter a esperança, a fé nesse Deus. Não necessariamente o tamanho da sua fé. Por isso, confie em Deus, para as coisas pequenas, mas também para as coisas grandes. Confie em Deus para as coisas pequenas, mas também para as coisas grandes, mesmo que a sua fé seja pequena. Não seja incrédulo por algo que ainda não aconteceu. Eu já pedi tanto para Deus, Ele não me atendeu, Ele não me respondeu, ou está demorando demais. Acho que a minha fé é pequena, muito pequena, ou pequena demais, para que Ele me ouça. Nunca pense dessa forma, porque Deus, Ele está atento à sua voz. Não importa quem seja você, não importa qual é o cargo ou a atuação sua na igreja ou fora da igreja. Deus está pronto a te ouvir. Então não seja incrédulo. Nós temos acompanhado a Nina e não parece que a Nina está hospitalizada, né? E não parece também que ela vai fazer uma cirurgia, e não parece que ela vai ter que colocar algumas coisas dentro do corpo dela. Não parece que está tudo mil maravilhas. Porque ela está participando aqui do culto, aqui ó, Severina, amém, amém, boa noite igreja, ela está aqui ó, imensa gratidão ao nosso bom Deus, ela está participando do culto aqui. Ela manda os recadinhos aí nos grupos, não é? Eu anotei um dos recadinhos que ela mandou, ela disse o seguinte: oi meus queridos,
Glória a Deus pelas orações. Estou muito grata a tudo que o nosso Pai tem feito na minha vida. Ele é tremendo. O nosso Deus é tudo. Muito obrigado, corpo de Cristo Jesus, pelas orações. Essa é uma postura de alguém de fé. Não importa o tamanho da fé. Não importa se a pessoa está no anonimato, se a pessoa tem um cargo, se a pessoa é pastor, não importa. O que importa é o Deus a quem essa pessoa serve. E essa lição então fica para todos nós, diante dos desafios que os discípulos receberam de Jesus, acerca dos relacionamentos. A impressão que eu tenho é que esses discípulos se sentiram tão pequenos, diante dessa missão que Deus foi colocando sobre eles, que eles disseram: Senhor, aumenta a nossa fé, faz com que acreditemos de uma forma tão tremenda, que tudo isso que o Senhor está pedindo, a gente realize. E Jesus falou: olha, uma fé pequenininha já será suficiente para vocês fazerem o que eu quero que vocês façam. Isso é igual para nós também, queridos. Isso se aplica a nós. Por isso você precisa andar com fé, porque a fé não falha nesse Deus. A fé não falha nesse Deus. Não significa que esse Deus vai atender todos os seus pedidos, porque Ele não é um gênio de lâmpada mágica, não é isso? Ele é soberano, e Ele sabe o que é melhor para você, mas Ele vai te dar as coisas melhores ainda daquilo que você está pedindo. Esse é o nosso Deus, né? Então, continue confiando nele e vai vivendo a vida. Vai vivendo a vida. Algumas coisas que Ele permite acontecer, mas Ele está no comando, Ele está na direção. Por que eu tenho e fulano não tem? Não vai perguntar isso, não adianta a gente ficar perguntando isso. Isso não vai ajudar em nada. Por que eu tenho determinada enfermidade e Beltrano não tem? Porque fulano tem mais dinheiro do que eu? Essas coisas, né? Não vale a pena ficar perguntando isso, não nos leva a nada. Continue acreditando que Deus tem o melhor para a sua vida. E que a nossa vida não é somente isso que nós temos aqui, ou isso que nós estamos vendo aqui. Ela vai muito mais além do que isso. O Paulo diz que nós pensarmos somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de toda a terra, não é? Então, vamos entender que a nossa vida é uma vida que vai viver para sempre com o Senhor. Um pouco aqui, um pouco lá, mas para sempre com Ele. Paulo diz que somos mais do que vencedores, não é? Então somos mais que vencedores. E isso é maravilhoso demais. Que Deus nos ajude então a entender essa fé, a ter a compreensão dessa fé, da forma como a palavra de Deus está nos orientando. Para que possamos então não ficar perdidos quando alguém nos fala alguma coisa. Como aquela senhora, por exemplo, que falaram para ela: olha, não aconteceu porque você não tem fé, ou não aconteceu porque a sua fé é pequena. Aí a pessoa dá meia volta, toda desiludida, porque alguém superior a ela disse que a fé dela é pequena demais, e por isso não aconteceu. Que Deus nos ajude a compreender melhor a sua palavra.